Olha, em relação à produção da prova, né, da segunda unidade, foi sugerido aí a produção da cartilha, né, como a gente já vinha discutindo anteriormente. Qual é o intuito dessa cartilha? É que vocês possam agregar várias práticas em fisiologia para a gente construir esse material didático. Então, assim, eu estava pensando, como a gente já vem falando, de fazer essa publicação depois, né? E aí essa publicação vai ser junta com material também produzido em patologia, tá? Aí eu elaborei esse documentozinho com as instruções para vocês seguirem de preferência, né? Preferencialmente, rigorosamente essas instruções. Por quê? Porque essas instruções elas foram elaboradas já com o intuito de deixar tudo organizado para depois publicar, né? Para ficar mais fácil de publicar e de organizar o documento. Então, eu vou ler rapidamente aqui as instruções para poder já ir sanando as dúvidas, tá? A princípio, vocês deverão formar os grupos, né? No máximo aí 10 componentes, com algumas exceções. Cada grupo deve enviar para mim a lista com os nomes, e é interessante também analisar esse prazo, né? Porque existe um prazo aí para poder mandar esses nomes, tá? E aí, vejam só, as práticas que vocês devem pesquisar, vocês podem pesquisar em internet, vocês podem pesquisar em livros, pode pesquisar até mesmo em outros materiais didáticos em fisiologia que vocês tenham, mas acredito que a principal fonte vai ser a internet. Então, vocês devem escolher essas práticas com alguns critérios. Essas práticas, elas têm que ser práticas didáticas, assim. As práticas didáticas, elas têm como intuito poder ser feito em qualquer situação, independente de ser em laboratório ou não. Lógico, o ideal é ser feito em laboratório, questão mesmo de biossegurança, né? Mas a gente sabe que nem toda instituição tem laboratório. Então, o intuito é fazer essa prática que ela possa ser de fácil execução. Então, um dos critérios vai ser esse. Vocês vão procurar aquela prática que demanda a menor quantidade de material, que seja de fácil execução, que seja simples, tá? Então, esses são os critérios iniciais. Se vocês não acharem, às vezes vocês podem achar uma prática que ela seja uma prática interessante, mas é uma prática muito longa, né? Ou então uma prática cara, digamos assim, em termos de materiais. E aí não é viável. Em última hipótese, se vocês não acharem, dentre as pesquisas aí que vocês vão fazer durante um mês, né? Vocês vão ter um mês para fazer, vocês podem encaixar essas práticas que economicamente não sejam viáveis, né? Em última situação aí. Na última situação, podem colocar, certo? Aí o que, que eu estou planejando também? A gente fazer uns encontros quinzenais para poder acompanhar como é que está sendo feito esse trabalho, né? Então, vocês vão, dia 7 agora, de outubro, encaminhar o que vocês já acharam, não precisa ser tudo, né? Precisa ser as que vocês estão encontrando, porque a gente vai dar uma orientação, né? Eu vou dar uma orientação. Vou dizer, tipo, não, essa prática está legal, essa prática não está legal, ou então acrescente mais alguma coisa nessa prática. Para quê? Para depois vocês já terem a quantidade, o quantitativo certo já de práticas selecionadas e entrar na parte de execução. Vejam só, por que eu botei essa parte de execução? Para poder a cartilha ficar mais rica em termos de ilustração. Então, se é uma prática fácil de fazer, isso significa que todo mundo pode fazer, né? Com base na questão dos materiais. Se tiver materiais de fácil aquisição e se ela for de fácil execução, então toda pessoa pode fazer. Então, à medida que vocês forem selecionando aí, vocês vão executando as práticas. Essas práticas, todos os procedimentos, bem como os materiais, né, eles devem ser fotografados. Por exemplo, se na prática eu vou utilizar garrafa PET, tinta vermelha, tinta acrílica vermelha, digamos, o que mais? Mangueira, barbante, enfim, tudo que for utilizado, vocês podem e devem fotografar. Por quê? Porque essa seção de fotografias vai entrar
juntamente com a seção de materiais. Quais materiais foram utilizados? Esse. E aí tira a fotografia, tá? E principalmente dos resultados. Então, depois da execução da prática, os resultados, tá? Vocês podem também fotografar os procedimentos, tá? Foi feito isso, aí tira a fotografia. Se for, por exemplo, a construção de um material didático, de um modelo didático, por exemplo, um modelo de sinapse, né, de propulsão do impulso nervoso, que a gente viu que é essencial para os processos fisiológicos. Então, vocês podem também ir tirando foto de cada procedimento, mas o principal aí é a fotografia, são as fotografias dos resultados, tá? Aí a gente tem uma situação muito pontual, que é a questão de não poder se aglomerar. Claro, salve as exceções, porque a gente sabe que às vezes você tem colegas que você já está tendo contato, né? Até mesmo antes ou durante a pandemia, pela questão mesmo de vizinhança, proximidade, enfim. E aí pode ser feita em duplas, no caso, né? Até em trios. Mas o importante é que tenha essa biossegurança, no caso da execução. O ideal seria cada aluno, para também acelerar o processo de produção desse material, digamos que são 10 componentes. E aí, cada componente vai ser responsável para achar uma prática. Então, e esse mesmo componente pode executá-la. Então, fazer e tirar as fotografias e depois encaixa, junta todo esse material. Como é que esse material deve estar organizado? Eu coloquei o modelo aqui abaixo, que é um modelo padrão, certo? Então, nesse modelo deve conter. Gente, essa capa aqui é única para o grupo, certo? Essa outra contracapa também é única, certo? E aí o que é que vai ter diferente? É que aqui na parte da prática, assim, o sumário, né, mostrando aí todas as práticas, organizando. Aqui é que vai ter diferença. Então a gente vai ter, antes da descrição dos materiais e métodos da prática, tem uma pequena introdução. É só para o leitor situar. Desculpa, se situar. Então, se eu estou falando sobre sistema gastrointestinal, então eu vou lá, se tem uma prática sobre sistema gastrointestinal, então eu vou descrever um pouquinho sobre o que é o sistema gastrointestinal, certo? E um pouco da sua fisiologia, pouquinho, coisa breve. Por quê? Porque depois já vem o quê? Os procedimentos gerais. É interessante que antes dos procedimentos gerais venham materiais, tá? Aí depois vem os procedimentos. Que ele aqui colocou numa situação diferente, mas eu vou botar aqui, materiais. Você tem percebido isso. Materiais, e aí depois propriedades gerais, que seriam os procedimentos, né? E aí entra, né? Ele fala um pouco sobre reações. E aí já vem os resultados, mas é interessante que seja organizado em quê? Materiais, métodos e resultados. Tá? Porque como era uma prática de bioquímica, eu deixei mais à vontade para eles fazerem. Então, tem que ter esse padrão, materiais, métodos e resultados, ok? E depois, aí, na parte de materiais, vocês vão fotografar os materiais, né? E colocar. Vocês podem fazer uma lista de materiais e depois colocar uma figura 1, por exemplo, e descrever essa figura 1 com todos os materiais, tá? E nos procedimentos. A questão de colocar as figuras vai ficar a critério de vocês. Tipo, eu vou colocar no meio do texto, eu vou colocar abaixo do texto. Isso fica a critério de vocês. O importante é que nos resultados tenham imagens. Aqui eles não colocaram imagens, mas é importante ter a imagem, né? Porque vai enriquecer o material. E, por fim, as referências. De onde foi que você tirou essas práticas, né? De onde foi tiradas? Dúvidas? Oi. Marcelino, eu pensei isso mesmo. Se fosse um grupo de 10 componentes, Uhum. cada um ficava com um tipo de pesquisa, seria legal. Só que tem grupo que tem 12, como você falou, tem uns que tem 8, nunca vai ter um certo. Mas se fosse assim de 10, seria legal, porque não são 10 práticas, cada um
ficava responsável por uma prática. E na hora da cartilha, todo mundo se juntava, mandava suas práticas e fazia uma só, né? Certo. Aí o que é que eu vou falar para vocês? Eu estipulei o número aí de 10. Então, se for 12 componentes, aí obrigatoriamente esses 12 componentes têm que apresentar 12 práticas, tá? Aí já é a questão mesmo de bom senso, né? Então, se eu cedi para 12, então eu vou querer 12 práticas, tá bom? Então, é para ficar mais a questão equilibrada aí. Ok? Mais dúvidas? Eu acho que se distribuir uma prática para cada, dá certo. Gente, uma prática é fácil de encontrar eu acho que acaba sendo mais prático, mais rápido fazer essa distribuição. Ok? Marcelino, aí tem uma pergunta que Oi. a Amanda está perguntando lá também. Se cada equipe tem que escolher mais de um experimento para colocar na cartilha ou faz a seleção só de um? Como assim? Não estou entendendo. Eu acho que é porque não tem 10 práticas. Aí o que vai na cartilha é todos os 10? Eu acho que é Todos isso. os 10, todas as 10. Todas Vai. as 10 práticas. Então, se tem 10 componentes, vão ser 10 práticas seguindo esse roteiro. A gente vai ter uma capa única, uma contracapa única, um Então vai ser sumário grupo, né? único, e aí depois a prática um, né? Aí vem materiais, métodos e resultados, referências. Aí depois prática 2, materiais, métodos e resultados. Não vai precisar repetir, lógico, a capa, a contracapa e o sumário, porque é uma organização por grupo. O que é que vai mudar? O quantitativo de práticas. Então, se são 12 componentes, vão ter 12 práticas. Se são 10 componentes, 10 práticas. 8 componentes, 8 práticas. Marcelino, Oi. aí no caso, a gente tem até o dia 7 para enviar as práticas para você, tipo, orientar a gente, é isso? Isso, mas essa não precisa ser todas as práticas dia 7. O que vocês forem encontrando até o dia 7, vocês me mandam. Então não tenham pressa para escolher todas até o dia 7, não. Então é ideal que vocês vão, o que vocês tiverem já achado, só para a gente ir orientando a vocês como deve ser feito, certo? Como deve ser selecionado. Aí, no caso, Ok? a gente manda para o seu e-mail mesmo, em forma de, no Word mesmo, como é? Só Vocês podem, explicando como é. vocês podem me mandar a prática, as práticas no Word mesmo. Por exemplo, você tem a prática um é essa, vocês podem copiar e colar da fonte, certo? Depois a gente organiza. Então é só mais para a gente ver como é que Eu quais achei que são tu as já práticas. queria dar uma olhada no modelo da cartilha, mas tu quer só as práticas. Porque as outras coisas são mais simples, né? Só mesmo termos de organização. As práticas é que elas precisam passar por uma seleção para depois vocês começarem a executar e registrar os resultados. Marcelino, aí o modelo padrão da cartilha é esse que você está mostrando a gente. A gente só vai acrescentar as imagens. Isso, exatamente, exatamente. E como e fazer a legenda das imagens, né? E referenciar ela dentro do texto. Mais Ah, Marcelino, dúvidas? uma dúvida também. Oi. Como você disse, a gente coloca, né? Experimento um, aí fala sobre ele. Aí em cada experimento a gente vai colocando as referências também, né? Não Isso, deixa para juntar tudo e colocar as referências de todos no final. Não, não. É bom porque é o modelo da BNT. Então, depois de cada prática, a referência daquela prática. Tá bom. Mais dúvida, gente? Ok, então vou só botar aqui a aula de hoje para a gente começar. Tá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estruturação e organização do sistema gastrointestinal. Antigamente, esse sistema era chamado sistema digestório, né? Ainda tem quem cite, quem fale, relate sobre e use
usa essa expressão digestório, mas está em desuso, né? Por quê? Porque o sistema gastrointestinal ele não faz apenas a digestão, né? Tem outras propriedades, como a absorção de nutrientes, também tem uma correlação direta com a defesa do organismo, também com a biossíntese de vitaminas, e também com a distribuição de nutrientes para o corpo em correlação com o sistema circulatório. Então, esse uso de sistema digestório está em desuso. Hoje a gente se fala sistema gastrointestinal porque acaba sendo um conceito mais completo do que vem a ser esse sistema, e também pela questão das funções, né? Não é apenas uma função de digestão, mas existem outras inúmeras funções relacionadas a esse sistema. Por definição, a gente tem que a principal aí é absorver esses nutrientes que são ingeridos a partir da alimentação. Mas a gente tem outras funções relacionadas aí que estão muito interligadas com essa questão da ingestão dos nutrientes, que é o seguinte, que a partir da digestão desses nutrientes, né, de toda uma maquinaria que vai existir nesse sistema, para haver a digestão, também tem algo mais importante, que é como esses nutrientes vão ser absorvidos e distribuídos a nível de indivíduo, proporcionando o quê? O crescimento e a aquisição de energia para toda a manutenção do indivíduo, ou seja, para interagir, integrar a homeostasia a nível de indivíduo. Tá? A gente vai ver que esse sistema, ele é um sistema, digamos assim, macro, né? Ele tem vários órgãos aí, e a função-chave é a digestão, tá? Seria a digestão. Lógico que é um processo que vai começar com essa função de digestão, né? De digerir algo que é consumido, mas também de absorção, não só de digestão, mas de absorção. E também de distribuição de nutrientes, tá? Esse processo de digestão se inicia a nível de boca, né? Então, por isso que é responsável, por isso que é interessante o indivíduo tenha a sua dentição completa, porque quanto maior a quantidade de dentes, mais fácil vai ser esse processo de trituração do alimento e, consequentemente, de digestão. Então, quando eu falo trituração, é algo diferente de digestão, né? Porque trituração acaba sendo algo mais mecânico, aí responsável, sendo desenvolvido pelos dentes, né? E a digestão, a gente já tem uma escala mais microscópica, que seria um processo executado principalmente por enzimas, né? Então, existe essa distinção entre trituração e digestão, mas que esse processo de digestão começa pela boca. Então, a gente está vendo aí a estrutura geral do sistema gastrointestinal, onde a gente vai ter na boca a língua, o palato, os dentes e a úvula, né? A úvula é uma glândula que está localizada muito próxima à faringe, tá? A gente tem também a faringe, porque é uma conexão do sistema gastrointestinal com o sistema respiratório, né? É algo em comum. O esôfago, que então, o esôfago ele vai ter uma expressão maior em termos de movimento peristáltico. A gente considera que esses movimentos peristálticos eles se iniciam na boca, mas propriamente dito a gente vê notoriamente esse movimento peristáltico no esôfago, né? Então, a gente vai ver que o que tem em comum nesse sistema gastrointestinal é toda uma movimentação que se direciona da boca até o ânus, que a gente chama de sistema de movimentação peristáltica, ou peristaltismo, tá? Na boca, a gente tem a participação para a emoliência do alimento e a facilitação para o processo de trituração é a presença de glândulas salivares. Essas glândulas, elas também são responsáveis para poder a língua captar a sensação de sabor, né? Então, nossa língua tem áreas que são mais específicas, por exemplo, tem áreas que detectam o que é ácido, o que é amargo, o que é doce, então tem áreas específicas. Mas essa detecção desses sabores só é executada a partir
da liberação de saliva pelas glândulas. Então, as glândulas, a gente chama de envolvimento, amolecer o material que está sendo ingerido para facilitar a digestão e também para facilitar a trituração, a digestão e a percepção de sabor. Então, tem indivíduos, por exemplo, que não conseguem sentir o gosto azedo, né? Tem indivíduos que não conseguem distinguir se está muito doce ou se não está muito doce. E tem indivíduos que não conseguem saber se o alimento está amargo ou não. Isso depende muito da questão genética, né? Tem algumas variantes genéticas que proporcionam que haja essa diferenciação em termos de percepção de sabor. Aqueles que são enólogos, né? Já ouviram falar que são as pessoas que degustam vinho. Então, eles são selecionados para ter um paladar super sensível à questão da acidez do vinho, porque o vinho ele não pode estar muito ácido e também ele não pode estar muito básico, porque ele tem que estar no ponto X ali em termos de pH. E aí esses enólogos, eles são pessoas que estudam, né, e também têm um paladar mais aguçado para fazer essa degustação desses vinhos, tá? E aí, continuando em termos de estrutura, a gente vê que o esôfago se conecta ao estômago, que é o principal órgão do sistema gastrointestinal, mas a gente também percebe que, participando desse sistema gastrointestinal, a gente tem um fígado, a vesícula biliar, que é uma das estruturas que pode, geralmente, trazer alguns tipos de problemas quando o indivíduo se alimenta de alimentos muito gordurosos, né? Então, acaba tendo o que a gente chama de problema de vesícula, ou até mesmo formação de cálculo na vesícula, porque esses cálculos, diferentemente dos rins, não é ocasionado pelo processo de filtração, mas é ocasionado pelo excesso de gordura, né? E acaba gerando esses acúmulos de cálculo dentro da vesícula. A vesícula está sendo responsável pela liberação de uma emulsão que tem um papel em digerir os alimentos gordurosos. Na verdade, ela é muito rica em enzimas chamadas lipases. Então, essas lipases têm ação sobre substâncias ricas em gorduras, ricas em lipídios, né? E aí a gente percebe a conexão da vesícula biliar com a área aí do pâncreas, né, e do intestino, justamente a partir do ducto biliar comum. A gente também está vendo a participação do pâncreas, muito correlacionado com o metabolismo da glicose, né, para a liberação tanto de insulina como de glucagon, né, que a gente também discutiu isso. E aí a gente percebe logo abaixo a presença do intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele está mais responsável pela absorção de nutrientes, né, e o intestino grosso mais com a formação de fezes. A gente vai ver que existem uma diferenciação em termos de movimento também, em relação ao intestino delgado e intestino grosso. O intestino grosso tem um movimento mais brusco, com o intuito de propulsão das fezes. Já no intestino delgado, o movimento é mais lento, porque quanto mais lento, maior vai ser a facilidade de absorção, e principalmente a absorção de água, né? Então, ele tem que ter um movimento mais lento para aumentar essa taxa de absorção, tá? E no intestino grosso, não que não aconteça absorção, acontece, mas o intuito é mais de propulsão das fezes, tá? Formação e propulsão das fezes. No ânus, que é essa região terminal, só lembrando, né, em termos de divisão, a gente tem o intestino delgado sendo dividido em duodeno, jejum e ilho, e o intestino grosso em algumas partes do colo, né? O colo transverso, que é justamente essa parte que fica transversa, a região abdominal, o colo ascendente, que é a região que sobe, né? E percebam que a gente tem aí, ó, no colo ascendente, o apêndice, né? Que é um resquício evolutivo. Então, a gente chama isso de órgãos vestigiais. São órgãos que não têm mais função. O apêndice agora só serve para dar trabalho mesmo, em termos de inflamação, né? Mas antes tinha um papel, era como se fosse uma extensão. Antes eu falo em termos de evolução.
é como se ele fosse uma extensão do intestino grosso. E ele também estava correlacionado com a defesa. Ele abrigava células de defesa, né? E aí essas células de defesa tinham um papel de evitar processos infecciosos nessa região do intestino grosso, que é uma região que tem muitas bactérias, né? Muitos micro-organismos, principalmente bactérias. E aí, continuando, a gente tem, além do colo ascendente, que é esse que sobe, o descendente, que é que já vai em relação ao reto, né? Então, a gente tem um colo descendente, depois uma porçãozinha chamada sigmoide, conectando com o reto, e por fim o ânus. Essa região do reto é a região também de alta absorção, né? Então, tem algumas medicações que são destinadas ao uso anal. Por quê? Porque é uma área também de alta absorção. Então, acaba facilitando a distribuição dessa droga no organismo, tá? Então, essa é a composição geral do sistema gastrointestinal. Quais as funções, né? Além da mais conhecida, que é a digestão, né, tem a função de movimentar os alimentos com o intuito de absorver esses nutrientes depois da digestão, né, absorção de vitaminas, de eletrólitos, né, vários sais minerais, como potássio, sódio, cálcio, alguns produtos derivados da digestão, né? Se a gente for analisar tudo que a gente come, né, ingere, grande parte é absorvida, mas a gente também tem uma parte, né, um percentual que não vai ser absorvida, que a gente chama de excretas, que não vai prestar, não servir, não tem um papel aí. Se a gente for dar um exemplo, por exemplo, né, isso depende muito do tipo de alimento. Se você come carboidrato de fácil digestão, como arroz, então só vai restar um percentual, acho que de 5 a 10% desse arroz que você ingeriu, são as fibras. Se você come uma salada, então você vai ter uma maior quantidade de dejetos. Por quê? Porque a gente tem a celulose. A celulose ela não sofre digestão no nosso corpo. A gente não consegue destruir a celulose. A gente não tem a celulase, que é a enzima que faz essa digestão. Então, grande parte ali daquela salada vai virar dejetos. Isso que vai ser absorvido? Principalmente vitaminas e os eletrólitos e a água, né? Então, a água tem uma alta afinidade com as paredes do intestino para facilitar esse processo de absorção. Então, e também a própria movimentação que o sistema gastrointestinal faz é de reaproveitar a absorção de água ao máximo, tá? Com exceção da região ali final do intestino grosso, que a água vai servir para geração das fezes, fazer com que as fezes não fiquem ressecadas ou endurecidas, tá? Outra função é proporcionar as substâncias que sejam carreadas pelo sistema circulatório. Então, distribuir essas substâncias que estão sendo absorvidas. Tá? E ele é extremamente relacionado com o sistema nervoso. Tanto que quando o indivíduo está nervoso ou ansioso, tem logo uma relação direta com o trato gastrointestinal. A boca fica seca, né? Dá a sensação, dá vontade de defecar, dá aquele friozinho no estômago. Por quê? Porque está muito relacionado com o sistema nervoso. Oi. Minha irmã, ela, quando ela tá nervosa, ela dá logo uma dor de barriga. Exatamente. Justamente por essa ligação ser muito intensa, né? Outra função correlacionada também é a questão dos hormônios. Então, a gente tem, por exemplo, a insulina e o glucagon fazendo parte diretamente da aquisição de nutrientes, né? Então, quando a glicose é absorvida, então a gente tem esse contrabalanço aí entre a insulina e glucagon, insulina fazendo com que essa glicose ela seja degradada e o glucagon fazendo com que haja quebra do glicogênio lá no fígado e disponibilizando para ser absorvido pelo intestino para cair na corrente sanguínea. É bem interessante essa relação também. Em termos de constituição muscular, é necessário a gente ver antes um pouco de anatomia muscular para entender lá na frente os movimentos, né? Então, a constituição muscular, quando a gente faz um corte transversal na região, no caso aí do sistema gastrointestinal, especificamente do intestino,
esse corte está mostrando, né? A gente está vendo de fora para dentro. Uma camada é uma camada mais espessa, ela é mais rica em proteínas que dão uma consistência mais rígida, chamada serosa, tá? Internamente, depois da serosa, a gente vai ter uma camada que é uma camada mais espessa, tá? Essa camada mais espessa a gente chama de mesentério, uma camadazinha mais fina. Depois a gente vai ter o músculo longitudinal e mais internamente o músculo circular. Então veja como tem muitos músculos, né? E aí a gente está vendo que nessa camada do músculo circular existe uma inserção de vários nervos. Esses nervos a gente chama de plexo. Então, o agrupamento em cada plexo a gente tem várias redes nervosas, tá? Então, o plexo é um agrupamento de nervos, de células nervosas. A gente vai ter a submucosa, que é uma camada mais não tão densa como o músculo circular, ela é mais aberta, né? E a gente vai ter a mucosa propriamente dito, que é essa área que faz contato com o meio externo. Então, eu chamo mucosa toda a área muscular que faz contato com o meio externo, como a boca e como o ânus. E são áreas de alta taxa de absorção. Então, são áreas que têm uma alta taxa de absorção e são áreas também que abrigam uma quantidade muito significativa de micro-organismos, porque é uma área de contato do meio externo com o meio interno, tá? Então, é uma área que tem uma alta taxa de absorção, tem uma alta taxa de habitação, né, microbiana, como a gente define. E aí a gente também tem, próximo à mucosa, basicamente conectado com a mucosa, as glândulas. Então, as mucosas, elas não podem ficar ressecadas, elas têm que ter uma hidratação aí, tá? Essa hidratação é fornecida pelas glândulas, principalmente em relação ao movimento de ingestão de alimento. Então, quando a gente analisa a mucosa bucal, a gente percebe que há imediatamente uma grande secreção de muco, né, de saliva, e na mucosa anal, tá? Essa mucosa, vejam só, eu estou me referindo essas duas mucosas conhecidas, mas toda abertura que faz contato externo com interno a gente chama de mucosa, tá? Então, quando eu faço o corte transversal do intestino, essa parte aberta é a mucosa do intestino. É a região que vai ter contato aí com o meio externo. O que é que seria o meio externo? É o tubo, né? Se você imaginar um tubo, então você vai ver que a região do cano, propriamente dito, seria essa região muscular. E a região da abertura, a região da mucosa, que é uma camada também riquíssima em músculo, né? Por que mucosa? Porque tem a junção da região muscular com a região de abertura e também a conexão com glândulas, tá? Isso é a estrutura geral do sistema gastrointestinal, quando se faz um corte transversal. A intenção aí é mostrar quais os músculos estão compondo essa estruturação. Por quê? Porque esses músculos eles vão desempenhar aqueles movimentos peristálticos. Então, é importante analisar o seguinte também. A gente está falando de músculo liso, né? Aí já me vem à cabeça o tipo de potencial no músculo liso. Alguém lembra? Que aí a gente vendo o tipo de potencial, a gente já vai associar esse potencial com os movimentos realizados no sistema gastrointestinal. Quais o tipo de potencial do músculo liso? Se eu não me engano, é intenso e prolongado, né? Isso. Aí, em termos de tipo, em ondas, em pontas, em platô. Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Peraí. É em platô, né? Isso, na verdade tem uma variação, né? Ele vai ter uma contração em ponta, mas tem uma manutenção, né, desse potencial que a gente chama em platô também. Então a gente vai ver que a movimentação no sistema gastrointestinal é o conjunto
de potenciais em pontas, potenciais em ondas e potenciais em platô. Tudo isso junto gerando os movimentos peristálticos, tá? Para isso, para acontecer esses movimentos, a gente tem que entender a constituição muscular. Ó, a gente vai ter fibras musculares individuais, que elas representam aí um percentual significativo, elas têm essa dimensão de 200 a 500 micrômetros, então são fibras finas. Aquelas camadas de músculo que percorrem todo o trato, que a gente chama longitudinais, né, que tem uma disposição longitudinal, então são fibras longas, e fibras circulares, que são as fibras que estão em torno do intestino. Então, se a gente for analisar nesse corte, a gente vai ter distribuição de uma camada longitudinal, que é justamente o músculo longitudinal, uma camada que vai circular toda a região do trato, toda a mucosa, basicamente, seria um músculo circular, e a gente também tem à disposição essa camada de músculos individuais, que a gente pode dizer que seriam essas que estão aí logo abaixo da serosa, que seria no mesentério, que são camadas individuais, né, separadas aí. Eu esqueci de falar, mas percebam que existem plexos em diferentes disposições aí desse corte do trato gastrointestinal. Tem um plexo miontérico, que ele vai ser muito responsável pelos movimentos de contração, ou seja, pelos movimentos peristálticos, tá? E o plexo nervoso esse de Minsen, tá? Mas o que vai estar mais relacionado com a contração é esse que está mais próximo à camada do músculo longitudinal, que é o plexo miontérico. Eu esqueci de falar esse detalhe. E aí, para acontecer esse processo de contração, existe uma comunicação, lógico, elétrica. Viram que lá no músculo esquelético a gente tem as junções neuromusculares, né? Como é um tipo de músculo liso, também há uma comunicação aí para ver a transferência desse neurotransmissor. Nesse caso, vai acontecer pelas junções comunicantes. Essas junções comunicantes, elas estão próximas à região do plexo nervoso, tá? E aí, em termos de organização, a gente vai ter uma rede de feixes de músculos lisos que ela tem uma agregação, que a gente chama de sincício. É uma disposição em que as fibras vão estar muito conectadas. E aí parece que forma uma camada, um tecido só, tá? Se a gente for analisar, não é um tecido só. É uma disposição na forma de sincício, que na verdade é uma rede de feixes aí do músculo liso. E aí, fazendo aquele mesmo corte lá no real, né? Fazendo um corte histológico, a gente vê, a submucosa, tá próxima à mucosa, o muscular liso, né? E o muscular transversal. Então, a disposição, ela é diferente. Não é um tecido só. A olho nu, a gente não vê essa distinção. Por quê? Porque a organização está em feixes de fibras musculares bem organizados, que a gente chama de sincício, mas cada tecido vai ter um comportamento dessas fibras, né, em termos de posicionamento, tá? Olha, aí, em termos de atividade elétrica, a gente vai ter o quê? Como eu estava falando no começo, a propulsão, né, a movimentação do sistema gastrointestinal, ela vai se dar por potenciais em pontas, em ondas, em platô. Tá? E aí a gente pode dividir a atividade elétrica em ondas lentas, que são as ondas iniciais, tá? Que elas são caracterizadas por serem do potencial de repouso, e elas são necessárias para gerar o próximo potencial, que vai ser o potencial em ponta. Que esse potencial de ponta aí é aquela relação que a gente viu de cálcio e sódio. Então, é uma relação de cálcio e sódio, se a gente for analisar, um pouco lento, né? Porque vai dar aquele ápice e depois ele vai cair lentamente, porque tem a participação do cálcio. E a gente viu que o cálcio, para sair das células, ele demora mais um pouquinho, tá? Aí, tem esse gráfico mostrando como acontece essa atividade elétrica em termos de movimento do músculo
liso no sistema gastrointestinal. Tudo vai começar, a gente está vendo uma correlação entre o potencial, dado em milivolts, com o tempo, né? As ondas, os potenciais em ondas, como eu falei, essas ondas lentas, elas são o que a gente caracteriza como potencial de repouso. Por que potencial de repouso? Está tudo negativo. Significa que lá na célula está tudo negativo, menos 50. A gente tem uma variação de ondas, essas ondas aí, elas são pela pequena variação de saída do potássio, tá? Então, quando o potássio sai, aí tende a equilibrar e fica sempre nesse vai e vem, tá? Por isso que dá essas ondas. Logo em seguida, essas ondas lentas, elas geram um ambiente necessário para a geração do potencial em ponta, que é esse potencial mais brusco. O que é que vai acontecer nesses potenciais e pontas? O que é que caracteriza? Vai haver um processo de distensão muscular provocado pelo neurotransmissor, que é a acetilcolina, ou seja, uma liberação de acetilcolina que vai se encaixar lá com os receptores específicos de acetilcolina, que permite a entrada do sódio e começa aquele processo de despolarização. Então, há uma rede inicial de despolarização com uma queda brusca de repolarização. Percebam que a despolarização aí nesse potencial de ponta não ultrapassa a concentração negativa, né, de menos 10. Por quê? Porque esse potencial de ponta, ele é caracterizado pela relação direta entre cálcio e sódio. A gente sabe que o sódio, ele entra muito mais rápido, agora o cálcio, ele entra de forma mais lenta. E ele também sai de forma mais lenta. Então, por isso que vai dar essa onda e depois dá uma baixadazinha e depois a onda. No final, a gente vai ver a despolarização, porque nesse caso aí, só para poder ficar mais claro, a acetilcolina estimula inicialmente, abre os canais de sódio e depois, concomitante, a gente vai ter a entrada do cálcio, né? Agora, quem faz esse estímulo ser mais acentuado, por isso que gera um potencial em múltiplas pontas, como vocês estão vendo aí na imagem, é a ação dos plexos, que esses plexos eles vão sofrer influência dos nervos parasimpáticos, tá? Por fim, a gente tem a despolarização, né, o retorno lá à variação negativa, e essa variação de despolarização, ela vai culminar com um processo de hiperpolarização. Então, despolariza inicialmente, mas vejam que não fica tão negativo, fica em torno de menos 20, mas por ação de outro neurotransmissor, que seria a norepinefrina, e pela ação do nervo simpático nos plexos, acontece uma queda brusca de menos 15, mais ou menos, até menos 70, que é o que a gente chama de hiperpolarização acentuada. Então, veja como é complexo esses potenciais no sistema gastrointestinal. E a gente percebe uma relação direta com os nervos simpáticos e parasimpáticos. Se a gente for analisar na prática, a gente tem uma associação direta com o movimento peristáltico. O movimento peristáltico vai começar com leves ondas, depois fortes contrações, que seriam os potenciais em pontas. Essas contrações elas vão ser tônicas e prolongadas, demorando mais um pouquinho, que é quando vai acontecer essa despolarização, mas não é uma despolarização acentuada, e depois acontece o que a gente chama de propulsão, onde o sistema gastrointestinal vai propulsionar o alimento, que é quando acontece a queda, a gente chama de hiperpolarização. Vai ficar mais fácil quando a gente vê a escala desses movimentos, e aí a gente pode fazer essa ponte com os potenciais, tá? Gente, eu queria parar por aqui, porque aí a gente depois retoma com essa parte do sistema nervoso entérico, tá? Pra gente ir devagarzinho. Já que a gente tá com tempo sobrando, a gente vai devagarzinho, tá bom? Dúvidas? Ó, esse conteúdo é bem extenso, mas eu estou
dividindo ele. Não vai dar para a gente ver ele todo, tá certo? Por causa da carga horária da gente. Senão vai tirar tempo na produção da cartilha. Isso eu não quero. Eu quero mais que vocês priorizem a cartilha, já que vai ser a segunda avaliação, né? Ok? Dúvidas? Nenhuma? Pois tá bom, gente. Bom fim de semana para vocês, tá? Eu vou disponibilizar a aula ainda hoje.